essa grande oportunidade. Bem verdade que o nosso desejo é que pudéssemos estar reunidos, é que pudéssemos estar na normalidade participando da nossa escola bíblica dominical, sentindo aí a presença dos irmãos, estando juntos, mas por uma submissão também às autoridades, devemos manter este princípio de distanciamento. É isso, entendemos o momento que estamos passando e queremos desde já também dizer aos irmãos que à noite haverá transmissão do culto, online também, e os irmãos já são convidados também a participar, para formar um grande número de pessoas participando do nosso culto online. Hoje teremos a presença aqui do presbítero Adão, dirigente da congregação ali de Mascarenhas, que estará vindo ministrar a palavra do Senhor, e desde já vai compartilhando aí, não fique sem participar dos cultos. Nós não estamos fisicamente presentes, mas espiritualmente todos nós estamos presentes, podemos estar unidos, como Paulo mesmo declarou dizendo, ausente no corpo, mas presente no espírito. Então eu louvo a Deus pela vida de cada irmão. Também não poderia deixar aqui de transmitir os meus sentimentos à família da nossa irmã Palmira, que tem passado um momento de muita dificuldade, mas cremos que o nosso Deus, através do seu Espírito, há de consolá-los, tanto os familiares, como a própria mãe, irmãos, que no nome de Jesus vocês sejam alcançados pela misericórdia do Senhor e que o Espírito Santo, o Consolador por excelência, possa vos confortar neste momento ímpar na vida dos irmãos. Pois bem, nós estamos aqui para a transmissão desta videoaula. Nós estamos neste trimestre estudando sobre o livro de Éfeso e a epístola, de Paulo aos Efésios. Já tivemos a nossa primeira aula na semana passada, num caráter introdutório desta lição, e agora nós participaremos dessa segunda aula, hoje, 12 de abril de 2020, e estaremos estudando o tema, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Esta lição, ela vai nos ensinar que nós devemos ser gratos a Deus. Esta lição vai nos ensinar que nós temos motivos de sobra para glorificar a Deus, para adorar o Senhor, porque em Cristo Jesus, Ele nos outorgou bênçãos espirituais. Essas já estão à nossa disposição, e são bênçãos inefáveis, e precisamos adorar a Deus por estas bênçãos. E lhe convido a participar comigo, você que tem a sua revista. Eu creio que poucos tiveram a possibilidade de adquirir revista neste trimestre, mas, contudo, você que não tem a sua revista, você pode abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, pois nós vamos nos deter em boa parte no capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Pois bem, a nossa aula tem como caráter introdutório aqui, nós temos o nosso texto áureo, verdade e prática. Eu quero passar para os irmãos. O texto áureo, que é o texto base desta lição, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. A verdade prática nos diz o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então veja bem que nós somos participantes de algo que Deus elaborou antes da fundação do mundo. Antes que os mundos fossem criados, o nosso Deus já havia estabelecido, o nosso Deus já havia projetado para nós bênçãos em Cristo Jesus, bênçãos essas espirituais. Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe. Eu gostaria de ler, pois faz parte da nossa abertura de escola, então vou passar para os irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos,
tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havemos sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós temos como objetivo geral desta lição esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo. Nós estaremos, com a ajuda do Espírito Santo, esclarecendo acerca das bênçãos espirituais concedidas em Cristo. E veremos que são muitas as bênçãos espirituais que temos recebido, que foi nos concedido em Cristo. Esta lição, ela está composta de 3 pontos, com os seus respectivos subpontos. O primeiro ponto, nós vamos refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Estaremos estudando a respeito da nossa nova posição em Cristo. A Bíblia diz: e nova criatura sois. O segundo ponto, estaremos trazendo em discussão o evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, ou seja, uma vida centralizada em Cristo. E por fim, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Então, assim, nós prosseguiremos aqui na introdução da lição, que nos diz o seguinte: quero dizer aos irmãos que vou manter aqui uma linha de estudo em que eu vou me prender um pouco mais ao conteúdo da lição, tendo em vista não termos um tempo muito expressivo, e também oferecendo assim a oportunidade de usufruirmos bem das informações que o autor da lição nos traz, certo? A introdução nos diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Vamos repetir aqui? Vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição. Nosso Deus é perfeito em tudo. A perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta do apóstolo Paulo, se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Então veja bem que Paulo, ele traz em mente aqui a necessidade de ser grato a Deus por ter o privilégio de receber a revelação de algo que estava oculto. Alguém pode até dizer que a geração boa foi a geração de Abraão, a geração boa foi a geração de Moisés. Não, geração boa é a nossa geração que está tendo o privilégio de ter todas essas informações, de participar de todas estas promessas e todas essas bênçãos contidas na palavra do Senhor. Prosseguindo aqui, ele nos convida, olha o convite que Paulo faz, ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Meus queridos irmãos, aquilo que Deus já tem feito para nós é algo realmente sublime, é algo realmente maravilhoso. A palavra diz em João 3,16 que Deus, ele amou o mundo de uma maneira tão grande que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos as primícias das bênçãos de Deus. Essas bênçãos já nos foi concedida e às vezes não entendemos o porquê que muitos necessitam de alguma coisa
que Deus faça algo extra para ele, para que ele possa render a Deus louvor. Queridos, o que Deus fez através da salvação em Cristo Jesus para nós, é motivo de nós adorarmos ao Senhor, é motivo de nós prestar a Ele um culto verdadeiro a todo instante, porque o nosso Deus é digno de ser glorificado. Nós temos como ponto central desta lição, pois nós já queremos adentrar aqui já ao corpo da lição, né, aos seus tópicos, com os seus subtópicos, para podermos aqui extrair o máximo possível de informações nesta lição. O ponto central diz: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós alcançamos, recebemos do nosso Deus bênçãos espirituais. E a primeira delas nós vamos entrar aqui no nosso primeiro ponto, que vai falar a questão da nova posição em Cristo. A Bíblia diz: nova criatura sois. Então, a nova posição em Cristo é o tema do nosso primeiro tópico aqui, que tem 3 subtópicos, e eu quero ler para você a introdução desse tópico, que nos diz assim: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Outrora nós estávamos perdidos. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram. É que nos diz a introdução aqui: no passado estávamos perdidos e condenados à morte. Todos pecaram e destituídos, desligados, desraigados, desprovidos, separados da glória de Deus. Todos ficaram por causa do pecado. E a recompensa deste pecado nós encontramos no mesmo livro de Romanos, o capítulo 6, o versículo de número 23, que diz que a recompensa deste pecado é a morte. Mas aí vem o motivo de glorificarmos a Deus, porque o versículo prossegue dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O dom gratuito, isso fala da graça de Deus. Graça é o que? Favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, nós merecíamos a condenação, mas através de Cristo o Senhor nos outorgou o grande privilégio da salvação, e nós precisamos glorificar a Deus por isto. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quero esclarecer a você, e quando a Bíblia fala do dom gratuito, está referindo-se à graça de Deus, que é favor imerecido, mas de maneira alguma a Bíblia está dizendo que a salvação ela é de graça. Não, a salvação não é de graça, a salvação é pela graça. Há necessidade de eu e você nos empenharmos e impormos forças para usufruirmos desta tão grande salvação que fora dada a nós através de Cristo Jesus. O nosso primeiro tópico, como Paulo nesta carta, ele trabalha em cima da questão do louvor a Deus, da adoração, principalmente nesta epístola, ele conclama aos irmãos, e já quero adiantar aqui, não estava falando a judeus exclusivamente, mas ele aqui agora externa-se a gentios e a todos quantos aceitaram a salvação. Ele agora convida a todos já em um caráter de igreja, isso, a adorar a Deus pelas suas bênçãos, pelos seus benefícios, e em especial pela tão grande salvação. Então, o primeiro tópico da lição vai falar a doxologia. Doxologia está ligada a louvor, a adoração ao nosso grande Deus. Após expor os versículos de abertura da epístola, que é o capítulo 1, o verso 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração à bondade ativa de Deus. Eu não sei se você já teve o privilégio de ler o livro de Éfeso, creio que todos já tenham lido, mas eu lhe convidaria a fazer uma leitura deste livro, neste período que estaremos estudando este livro, e em especial nesse dia, que nós estamos estudando o primeiro capítulo aí, que você lesse
e que você entendesse o quanto Paulo se preocupou no nosso dever de dar a Deus a glória devida, o quanto nós precisamos entender a necessidade de louvar o Senhor por aquilo que Ele é, não esperar de Deus receber um milagre de uma porta de emprego, quem sabe a cura de uma enfermidade, para dar a Ele a glória que Ele merece. Não, não, o que o Senhor Deus tem feito para nós é o suficiente para que nós venhamos tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Prosseguindo aqui, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito significa digno de louvor. Deus, Ele já é digno de louvor. Ele é digno de louvor. Eu preciso louvar ao nosso Deus. Eu preciso louvar, você precisa louvar o Senhor, porque Ele é digno. Nós não podemos de maneira alguma entrar pelo equívoco de achar que eu só vou dar glória a Deus se Ele se Ele fizer um milagre na minha vida, se Ele abrir a porta de um emprego. Não, não, digno é o Senhor de ser louvado. Os animais louvam o Senhor, as plantas, a vegetação, tudo louva, mas o nosso Deus espera de nós. Por que de nós? Porque nós somos feitos à sua imagem, à sua semelhança, porque nós falamos, nós podemos expressar palavras de adoração. É o que o salmista diz: louvai e bendizei. Eu posso louvar cantando um hino maravilhoso ao meu Deus, mas eu posso bendizer também com palavras de adoração, porque este Deus é digno. Aleluia ao seu nome. Prosseguindo, o apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de uma maravilhosa ou maravilhoso tributo ao Eterno, as suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Neste trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade divina, dignos de ser adorado. É isso, essa Trindade não se trata de três deuses, mas de apenas de um Deus. Não é isso, um Deus trino, o qual merece toda a honra e toda a glória. Que possamos prestar a Ele uma verdadeira adoração, que possamos verdadeiramente entender que ao virmos ao templo ou em nossa casa, ao nos colocarmos em um local onde nós iremos prestar um culto ao nosso Deus, que venhamos entender que nós estamos adorando a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já tem feito. As demais coisas nos serão acrescentadas, diz a palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 6, mas buscai, o 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esses são os comentários do nosso primeiro subtópico, não é isso, do tópico primeiro. Vamos entrar no segundo subtópico, aqui do tópico primeiro. Nós estamos tratando da nova posição em Cristo, né? A doxologia, o dever de adorarmos ao Deus verdadeiro, prestarmos a Ele a nossa adoração. O 2, vamos refletir sobre a questão das bênçãos espirituais, daquele que está vivendo uma nova posição em Cristo, certo? O que está vivendo uma nova posição em Cristo, aquele que já passou pelo processo, não é isso? Da salvação, que alcançou já a salvação em Cristo. Então, as bênçãos espirituais, nos diz assim, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, não é isso? Mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfeso. Então, Éfeso vai tratar muito dessa questão das bênçãos espirituais, tais como, veja bem, irmãos, aqui a relação de bênçãos espirituais que Deus tem nos outorgado e que o livro de Éfeso, do capítulo 1, do verso 3 a 14, nos traz. Primeiro,
Olha a primeira bênção que apresenta aqui. Diz assim: Deus nos elegeu para sermos santo. Para aquele que vive uma nova posição em Cristo, a primeira bênção é o privilégio que a palavra nos diz de Ele ter nos elegido para sermos santos. O que quer dizer a palavra santo? Ser santo é ser separado. Você foi elegido por Deus para ser separado, para ser santo. A segunda bênção, predestinou-nos para sermos filhos. Tratou de preparar, Ele preparou um caminho para que trilhássemos como filhos amados. Quando fala a questão predestinou-se, nós não queremos entrar nessa questão teológica ligada à predestinação, mas temos a nossa opinião aqui de que trata-se de um caminho preparado por Ele mesmo, não é isto? E nos tratando como filho, um pai que quer o melhor para o seu filho. Então este Deus traça um caminho de bênção para nós. Ele mesmo diz: eu tenho colocado diante de vocês a bênção e a maldição, escolhei pois a bênção, escolhei pois a vida, para que vivas. Terceiro, nos fez agradáveis para si. Olha que coisa linda, porque no pecado o homem, ele desagrada a Deus. O homem no pecado, ele cheira mal. O homem no pecado, ele é inimigo de Deus. Então Deus nos fez agradáveis para si. Que coisa maravilhosa, são bênçãos espirituais, nos tornou agradáveis. O povo de Israel viveu um período em sua história em que o próprio Deus rejeitou o seu culto. Até o profeta Isaías menciona que houve períodos em que este povo se aproximava de Deus com os seus lábios, mas o coração estava longe, e isso trazia tristeza ao coração de Deus. Mas pela obra redentora de Cristo, o Senhor nos fez agradáveis. E o próprio Cristo diz: onde estiver 2 ou 3 de vós reunidos, eu estarei no meio, porque Ele nos fez agradável para si. Também nos remiu-nos por meio do sangue de Jesus. Fomos remidos, fomos resgatados. Olha que bênção, estávamos perdidos e fomos resgatados. Repito o que diz Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Estávamos perdidos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo. Ele nos remiu, Ele nos resgatou, nos redimiu, nos perdoou. Também outra bênção espiritual que alcançamos em Cristo: acolheu-nos por sua vontade redentora, trouxe para nós a redenção, pagou o preço e também selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa extraordinária. Para aquele que está vivendo uma nova vida em Cristo, a Bíblia diz que este Deus, Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Isso não tem nada a ver com batismo no Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é dado àquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Isto nós vemos claro na grande comissão, onde Jesus diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado recebe o selo do Espírito Santo, será salvo. Louvado seja o Deus eterno, este Deus que tem nos feito a promessa. E ainda garantiu a validade da promessa. E nós vamos ver daqui a pouco sobre o selo, e também veremos sobre o penhor, a garantia que que o Senhor Deus nos dá através do seu Espírito Santo, que nos garante que Ele vai cumprir a sua promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou. Ele planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garante. O Senhor Jesus realizou a redenção, e o Espírito Santo é a garantia, é o penhor, é a segurança que temos de que somos remidos em Cristo. Essas bênçãos nos conduz a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Talvez, quem sabe, você na tua casa, onde você estiver neste momento, você possa abrir sua boca e dizer esta expressão:
Bendito seja Deus, Ele é digno de ser louvado. O nosso terceiro subtópico vai nos falar a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com bênçãos espirituais, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário, conforme João capítulo 1, versículo 3, a todos quanto creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele, 2 Coríntios 5, 17, nova criatura sois em Cristo Jesus. Olha aí que coisa maravilhosa, essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, e eu quero chamar a sua atenção para isso, estar em Cristo. A expressão estar quer dizer estar envolvido, estar submisso, não é isso? É aquilo que o livro de Provérbios sábio nos ensina acerca da instrução de filhos. Então ele diz, instrui o menino ele não diz o caminho, ele diz porque é necessário que o pai esteja no caminho, não é isso? É muito fácil, muitas das vezes, nós mostrarmos o caminho a alguém estando fora do caminho, mas aqui o interessante é que precisamos estar nele, estarmos em Cristo. Isto é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Então o homem sem Jesus, ele vive sem rumo, sem direção, ele não tem regras, ele não tem limite, tudo pode, tudo está certo, mas o homem em Cristo, ele passa a viver debaixo da graça e da orientação do Senhor, não é isto? Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz, conforme Romanos 5,8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todas as bênçãos ou benefícios advindos dessa redenção. Não é motivo, irmãos, de glorificarmos ao nosso Deus? Não é motivo de nós entendermos que precisamos adorar a Deus, servi-lo pelas grandes obras realizadas em nossa vida, pela grande bênção que nós alcançamos através do sacrifício de Cristo, as bênçãos espirituais que o Senhor tem nos dado, e nós devemos entender que elas são suficientes para que nós venhamos dedicar a este Deus o nosso louvor e a nossa adoração. O resumo deste primeiro tópico diz o seguinte: as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma vida em Cristo e, portanto, devemos-lhes ser agradecidos, que sejamos gratos ao nosso Deus. Nós vamos ir para o nosso segundo ponto da lição nesta manhã, que vai nos falar sobre o assunto, uma vida cristocêntrica neste mundo, ou seja, uma vida centralizada em Cristo. A Bíblia dá testemunho de Paulo dizendo que o seu único assunto era Cristo. Cristo se tornou o único assunto de Paulo, não é isso? E nós precisamos também vivermos esta vida em Cristo e de forma cristocêntrica, centralizada em Cristo. A introdução do segundo tópico da lição nos diz o seguinte: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Então Deus projetou a primazia de Cristo, não é isso? Porque Deus vai reunir tudo em Cristo, tá certo? Jesus, ele é o centro de tudo, certo? Então a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na ressurreição. A salvação está centrada em Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Pedro testificou isto dizendo em Atos dos Apóstolos que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo da terra nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus é o único Salvador e nós precisamos adorá-lo por isto. E você que ainda não aceitou Jesus, aceite como Senhor e Salvador da sua alma. O primeiro subtópico, ou subtópico 1, né? A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, Efésios 1:9,
sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Então veja bem, foi-nos revelado, tá certo? Verdades que estavam ocultas. E isto, aqui trazendo um breve comentário, nos mostra que em Cristo nós tornamos-nos íntimos de Deus, porque verdades ocultas foram reveladas, e ninguém revela uma verdade oculta a qualquer pessoa, você revela àqueles que são íntimos, tá certo? Essas verdades diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, conforme João 3,16, que já fora citado. Essa vontade divina é revelada segundo o beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada, a sua soberana vontade, fazer por amor e misericórdia, conforme Romanos 9, o 15 e 16. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Quando nós lemos o livro de Gênesis, o capítulo de número 3, que é um capítulo que nos traz aí a história da queda, mas no versículo 15 nós vamos ver Deus também já trazendo uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, quando ele diz que haveria de colocar inimizade entre a semente da mulher e a sua semente, isso, essa lhe pisaria a cabeça e ela lhe feriria o calcanhar. Isto era profeticamente tratando de Jesus, aquele que viria restaurar todas as coisas. Então, devemos guardar isto aqui, né? O seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. E nós não podemos abrir mão da preeminência de Cristo. Ele é o primeiro, não é isso? Se lemos a carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2, nós vamos encontrar Paulo dizendo que seria bom que todos nós tivéssemos o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E ali ele fala da obediência de Cristo, de ter abrido mão da sua glória, mas também diz que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele, a Jesus Cristo, um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobra, tanto dos que estão na terra quanto dos que estão nos céus. Voluntário ou involuntariamente, um dia todos hão de prostrar-se perante Jesus, porque Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo nome. Não existe nenhum nome dado entre os homens que pode ou venha substituir o nome de Jesus. É por isso que nós precisamos proclamar a salvação de Cristo às pessoas, porque salvação só está em um nome, é no nome de Jesus, através do seu sangue. Vamos para o parágrafo 2 do nosso segundo tópico. Nós falamos aqui a questão da revelação do mistério. Agora, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Veja bem que tudo volta para Cristo. Isto é irreversível, é plano de Deus, é projeto de Deus. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. João 1, de 1 a 3, diz que no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem ele nada do que se fez foi feito, está certo? Tudo foi feito por ele. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo, conforme Romanos 14, verso 11. Nesse sentido, a ruptura, não é isso? O estrago provocado pelo pecado, o câncer que o pecado trouxe, o pecado de Adão, é restaurado completamente em Cristo. Então veja bem que a queda de Adão, ela trouxe uma ruptura, ela rompeu uma ligação do homem com Deus, ela colocou uma parede de separação entre Deus e o homem, certo? Mas Cristo, ele veio restaurar tudo isto, né? Ele restaura completamente. Os irmãos sabem que no passado, para perdão de pecados, era derramado sangue de animais, todos os dias se derramava sangue de animais, mas a Bíblia diz de Jesus que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e o seu sangue foi derramado
como o Cordeiro Santo, uma vez por todas, para a remissão dos pecados. Prosseguir diz aqui, essa declaração não tem conotação universalista. Isso aqui é muito interessante, porque tem muita gente achando que todo mundo está salvo. E isto não é verdade. Prossegue aqui a ideia de que, no fim, todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Não é esta a verdade, que todos serão salvos, mas tudo acontecerá da maneira que Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, e também a cabeça do universo, conforme Efésios 1, 21 a 23. A disposição, a dispensação ou a administração deste plano será na plenitude dos tempos. E essa plenitude dos tempos é só Deus que designa o tempo para isto. Muito embora muitos tenham se levantado para estabelecer tempos, para determinar datas, mas isso só vai acontecer na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, ou seja, não é de acordo com a nossa cronologia, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, não é isso? Que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, meu amado, é de acordo com a vontade de Deus, é de acordo com o plano e o tempo de Deus. O que nós não podemos nos esquecer é que todas as coisas estarão debaixo do domínio de Cristo. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Vamos para o terceiro tópico, ou melhor, o terceiro subponto aqui do tópico 2, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios. Não é isso? Aqui formando a igreja. Paulo muda o pronome nós, ele falava nós referindo a ele e aos judeus, né? Ele muda agora o pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, aí incluindo nós os gentios e todos os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Glórias a Jesus. A promessa de Deus é a todos os que crerem, não importa a sua nacionalidade, a sua cor, o seu poder aquisitivo, a sua sabedoria. Deus revela a sua vontade a todos, conforme Efésios 1, de 11 a 13. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo, ou seja, ganhar outros para Cristo, né? Não apenas com palavras, adorá-lo com palavras, mas nós adoramos a Deus quando nós conduzimos outros também a adorar o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Por consequente, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Tudo é para a glória de Deus. Você, meu amigo que nos acompanha nesta videoaula, você é para a glória de Deus. Deus te chamou para glorificar o seu nome. Deus te chamou para você ser um adorador. A síntese desse tópico 2, para nós passarmos já para o nosso terceiro ponto e assim concluímos a nossa lição, nos diz o seguinte: os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. João, quando teve ali aquela visão na ilha de Pátimos, ele diz: eis que vejo novos céus e nova terra, certo? E Deus veio restituir, restaurar todas as coisas. E é importante nós observarmos que Apocalipse 13, verso 8, já na parte final do verso, vai dizer que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro
que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Irmãos, isso é um projeto maravilhoso de Deus. É um projeto que foi totalmente preparado, articulado pelo nosso Deus e que vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Por isso, devemos nos deter a prestar a Ele um verdadeiro louvor, não só um louvor que procede dos lábios, mas algo que venha do nosso coração, um louvor sincero. Lamentavelmente, nós vivemos uma era em que as pessoas não estão mais adorando a Deus nos seus cânticos. Muitas das vezes os seus cânticos não estão sendo mais uns cânticos bíblicos, e às vezes nós paramos para pensar o porquê de tais ações, e lamentamos, e ao entender que isso procede de más palavras, de ensinos não corretos, tá certo? Os mais antigos da igreja sabem que os hinos que outrora se cantavam eram hinos que falavam de salvação, eram hinos que falavam de perdão de pecados, eram hinos que falavam do sacrifício de Cristo. Por quê? Qual era a mensagem pregada? A mensagem era: Cristo salva, Jesus vai voltar, Jesus perdoa os nossos pecados. Esta era a mensagem. Jesus batiza no Espírito Santo, e automaticamente o povo ouvia estas mensagens, as músicas, as letras que eram escritas nesse sentido, né? Nós temos Rude Cruz, se erigiu, porque mensagem da cruz, né? Por que não dizer de outros e outros louvores, né? Ó quão cego andei e perdido vaguei, porque são hinos que foram escritos em épocas em que se pregava a salvação, em que se pregava a restauração de todas as coisas em Cristo Jesus. Mas que Deus nos ajude para que não venhamos deixar de glorificar a Deus pelos seus feitos. O nosso terceiro e último tópico da lição, já estamos aqui caminhando para o encerramento, traz o tema: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Vamos conhecer este plano, este desempenho, né, do Espírito Santo, a importância deste papel que é desempenhado pelo Espírito Santo no plano, né, idealizado por Deus, o nosso Pai. Primeiro subtópico: o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Isso aqui é muito importante porque vivemos tempos, outroras aí, principalmente no meio pentecostal, que alguns entendiam que alguém era selado com o Espírito Santo quando era batizado com o Espírito Santo. Mas a verdade é que o selo do Espírito Santo é dado a cada um que crê. O selo do Espírito Santo é dado àquele que ouve a mensagem do Evangelho e abre o seu coração e converte a Cristo. Não é isto? Aceita a Cristo como Senhor e Salvador. Este indivíduo passa a ser selado com o Espírito Santo, né? Batismo com o Espírito Santo, né, que é confirmado na evidência de se falar em línguas, já é um outro assunto. Vamos prosseguir. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade. Por que recebemos o Espírito Santo como selo? Porque quando alguém aceita Jesus, querido, ele passa a ser propriedade de Deus. E quando se tem uma propriedade, principalmente na antiguidade, usava-se muito selar aquela coisa, aquela propriedade, não é isso? Como posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica que os que pertencem a Cristo, voltando aqui, ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo. Somos identificados, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus, né? Aí a palavra diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 9 a 15, 16, não é isso? Você vai ver esse assunto. E o maligno não lhe toca. Você sabia, meu irmão, que você que aceitou Jesus, que tem o selo do Espírito Santo, talvez
talvez humanamente não são tão visíveis, né? Não consegue ser visível, mas no mundo espiritual, o adversário não pode te tocar, por causa do Espírito Santo que está em você, tá certo? Por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que ama e o teme, e assim os livra, tá certo? O Espírito Santo nos identifica, e o maligno não nos toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador, certo? A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, 7 e 8, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. E aqui tem algo fundamental, importantíssimo: os frutos, ou o fruto, né? O fruto do Espírito. O salvo tem o fruto do Espírito. Não há como ser salvo sem ter fruto, sem ter o fruto do Espírito. E quem produz esse fruto é o Espírito Santo. Eu posso te garantir que há pessoas batizadas com o Espírito Santo que, por não vigiar, não alcançarão a sua salvação. Mas todo aquele que tem os frutos do Espírito é sinal de que ele tem permanente nele o Espírito, e é sinal de salvação. Frutos do Espírito é sinal de salvação. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, se você quiser conhecer ali sobre os frutos do Espírito: gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, certo? Este é um fruto produzido pelo Espírito. Se o indivíduo ele não tem domínio próprio, se o indivíduo ele não tem humildade, se esse indivíduo não tem temperança, revise, analise a sua vida, a sua conversão, se você realmente já teve uma genuína conversão, se o Espírito Santo já está no controle da sua vida. Pois se este não estiver no controle da sua vida, é sinal de que você está correndo o risco de não ser salvo, porque os salvos têm o selo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. E esse Espírito também tem a função de santificar. Ele ajuda o crente no processo da santificação, não é isso? Tornando-o cada vez mais separado do pecado e da iniquidade deste mundo. E por fim, nós temos aqui o penhor da nossa herança. Vimos aqui o selo. Este selo retrata de algo que se tornou de Deus, propriedade de Deus, certo? Então Deus sela com o seu Espírito, e na sequência vem a questão do penhor da sua herança. Deus tem uma herança nesta terra. A questão do penhor, nós vamos aqui aprender, né? Talvez, quem sabe, você vá aí numa agência de automóvel e você gosta de um veículo e você não está de posse do valor total para pagar este veículo, mas você tem uma parcela. O que você faz? Você diz para o dono da empresa: olha, eu vou deixar aqui já essa parcela, não vou levar o veículo, você me dá um recibo, mas vou deixar como penhor. Estou deixando aqui 30% do valor do bem como prova de que eu vou voltar para buscar este bem. O Espírito Santo é o penhor que Deus deixou em nós como segurança de que Ele vai voltar para buscar, não é isso? O seu povo, a sua igreja. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela, conforme Efésios 1:14. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança. Deus tem nos prometido uma herança, e o Espírito Santo é o penhor desta herança em Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 1, 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer, muito importante isso aqui, que o crente está salvo para sempre. As promessas de Deus, meu querido, todas elas são condicionadas. Deus chama Josué e faz promessa para Josué, mas diz para ele: é se
se você tiver o cuidado de fazer tudo conforme ordenei meu servo Moisés e não te desviar, certo? A promessa da garantia de salvação diz respeito àquele que não se desvia da presença do Senhor, tá certo? Então, isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiel. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso significa, se alguém não for fiel até a morte, não terá a coroa da vida. E isto nos é bem claro de que a salvação ela é garantida àquele que mantém-se fiel. Tá certo? Para concluirmos, a nossa conclusão nos diz o seguinte: nessa porção da Epístola de Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Que nós possamos aproveitar o nosso tempo, o tempo que temos nesta terra, para nós adorarmos este Deus, glorificar o seu nome, prestar a Ele uma verdadeira adoração. Quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, e esta mulher questiona com o Senhor, onde era o lugar de adorar? E Jesus traz a ela uma revelação tremenda, dizendo: mulher, é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quem sabe este problema que estamos vivendo, esta epidemia que tem assolado as nações, não está sendo um tempo para provarmos ao nosso Deus de que somos verdadeiros adoradores, que adoramos em espírito e em verdade, que conseguimos adorá-lo lá no nosso quarto, na nossa sala, na nossa varanda, na nossa cozinha, onde estivermos, até mesmo no nosso banheiro, estar ao nosso Deus um culto de adoração. Que Deus te ajude, que Deus me ajude e que possamos permanecer fiel. Esteja ligado para o culto da noite, também no próximo domingo, com uma lição maravilhosa, e creio que o pastor Jorge, o nosso primeiro vice, estará aqui transmitindo esta outra lição, e que Deus nos abençoe. Ore por nós, vamos interceder uns pelos outros, vamos orar pela nossa nação, vamos orar para que Deus faça diferença na nossa nação. Eu estou orando para que Deus venha surpreender os médicos e fazer algo tremendo em favor da nossa nação. Que Deus abençoe, e eu agradeço assim a oportunidade em nome de Jesus. E vamos estar fazendo uma oração, encerrando assim esta transmissão, no nome de Jesus. Amado Deus, nosso Pai, te damos graças, ó Deus, pelo grande privilégio, ó Deus, que temos de, nesta manhã, ter, ó Deus, tido esta videoaula, está tendo esta videoaula, e temos ouvido a Tua voz nesta manhã, ó Deus, e temos aprendido com o apóstolo Paulo que devemos ser verdadeiros adoradores, que devemos, ó Deus, entender que Tu já fizestes, ó Pai, algo glorioso para nós. Tu nos concedeste bênçãos espirituais que dinheiro nenhum pode nos dar, que riqueza nenhuma pode nos dar. Então que venhamos Te adorar por aquilo que o Senhor é. Meu Deus, tire, ó Deus, da mente, ó Deus, de lideranças, ó Pai, de comunidades, que para dar glória ao Teu nome, o Senhor precisa dar um carro, o Senhor precisa abrir a porta de um emprego, o Senhor precisa fazer uma cura. Não, Senhor, o Senhor é digno de ser adorado por aquilo que o Senhor é. Continue abençoando a nossa igreja, a vida do nosso pastor presidente, pastor Jamir. Deus, continue honrando o Teu servo, a sua esposa. Meu Deus, a Tua igreja depende do Senhor. Continue conosco, cada um que participou deste trabalho. Dê a Tua bênção, um domingo de paz, para a glória e para a honra do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Obrigado.